Queridos irmãos, estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E nós queríamos, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, avisar a todos os irmãos que nós estamos pretendendo voltar com as nossas reuniões presenciais em janeiro. Se Deus quiser e esta pandemia já tiver diminuído a sua influência, se tiver tudo organizado, nós vamos nos preparar com todos os cuidados necessários para podermos voltar com as nossas reuniões presenciais em janeiro. E vamos agora iniciar a nossa reunião. E para começar os nossos trabalhos, nós vamos contar com uma poesia do nosso irmão Rômulo Marques. Fiquemos agora com a poesia. Na Luz Eterna, pelo espírito Casimiro Cunha, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando parti deste mundo, em busca da imensidade, a alma ansiosa da verdade, do azul imenso dos céus, fugi do pesar profundo, lamentando os sofrimentos, as mágoas, os desalentos, confiado no amor de Deus. Mal, porém, abrir os olhos, em meio de luzes puras, nas radiantes alturas, em célico resplendor, compreendi que os abrolhos que a terra me oferecera eram mesmo a primavera do meu sonho todo em flor. Disseram-me então, ó crente, que chegais a estas plagas, fugindo das grandes vagas, do mar revolto das lutas, aportais serenamente nessa estância do Senhor, pois aqui existe o amor nestas almas impolutas. Aqui existe a pureza, a meiga flor da bondade, o aroma da caridade, perfumando os corações. Não se conhece a torpeza da lâmina hipocrisia que mata toda alegria, provocando maldições. Aqueles que já sofreram no dever nobilitante, cujo peito sempre amante só conheceu de sabores. Aqueles que conheceram as feridas dolorosas dessas mágoas escabrosas de um triste mundo de dores. Encontram nestas moradas tão formosas, resplendentes, os clarões resplandecentes de afetos imorredouros. As almas imaculadas são flores das boas-vindas, luminosas, sempre lindas, ofertando-lhes tesouros. Os tesouros peregrinos, formados de amor e luz, do Mestre amado Jesus, arauto do Onipotente, os reflexos divinos, quais lírios iluminados, alvos, belos, deificados, penetrarão sua mente. Acordai, pois, ó vivente, contemplai-vos nesta vida, que vossa alma ensandecida procure a luz que a vigora. O Senhor sempre clemente concede-vos nesse instante a bênção dulcificante do seu amor, doce aurora. Sacudi o pó da estrada que trilhaste na amargura, pois agora, na ventura, fruireis consolações. Nesta esfera iluminada que aportais neste momento, não vereis o sofrimento retalhando os corações. Só vereis clarões de luz a despontar nestas almas, tormadas em belas palmas das mansões do Criador. Bendizei, pois, a Jesus, o mestre da caridade, o luzeiro da bondade, o grande mestre do amor. Então eu vi que na terra, em meio da iniquidade, na tremenda tempestade das dores e expiações, a nossa alma que erra, tão longe das grandes luzes, só aproveita das cruzes, das amargas provações. Venturoso, abençoei a dor que amaldiçoara, que renegar eu tentara, como os míseros ateus, e feliz então busquei as bênçãos, flores brilhantes, alvoradas fulgurantes do amor imenso de Deus. Que bela poesia, né, meus irmãos? E que belo trabalho desenvolvido pelos irmãos em prol da doutrina, divulgando os ensinamentos através da poesia.
Muito obrigado, meu irmão. Bem, meus irmãos, para iniciarmos a nossa reunião, nós vamos convidar a nossa irmã Doraci para fazer a prece inicial. É com você, Dora. Levar nosso pensamento ao alto, entrar em contato com a espiritualidade maior, com nosso Pai Celestial. Agradecer por mais um dia em nossa existência e pedir para que nessa reunião da noite possamos aproveitar todos os ensinamentos ministrados e com uma prece que nosso Mestre amado Jesus nos ensinou, daremos início à nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. E em nome de nosso Mestre amado Jesus, dos guias e protetores que velam por nós, daremos início neste momento à nossa reunião. Que assim seja. Muito obrigado, Doraci, pela ajuda na nossa reunião. Meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós contamos com a colaboração do nosso querido irmão Amauri, do Centro Espírita Amparo dos Humildes, que toda vez que nós convidamos, ele se dispõe a nos ajudar. Então hoje nós contamos com a palestra com o nosso irmão Amauri. Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui estão os meus agradecimentos à direção da casa pelo convite, ao aprendizado, porque em especial é o palestrante, aquele que apresenta o tema, que é o grande estudante da noite. Então, muito obrigado. Que Jesus esteja sempre nos seus corações. Meus amigos, a nossa conversa hoje será a parábola da rede. Eu não sei se você já viu essa palestra, mas ela é bastante interessante, principalmente para aquele que está nas lides de trabalho religioso, no nosso caso, o Espiritismo. No livro de Mateus, no capítulo 13, versículos 47 a 52, nós vemos a seguinte informação, que eu peço vênia para ler, para ficar mais fiel ao texto. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. Os sentados puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes, que acabou sendo uma forma muito usual das pessoas em geral usarem a questão do choro e ranger de dentes, não é? Muito bem. Quando nós estamos abordando esta questão, nós estamos falando do reino dos céus, que é muito usada por Jesus, E para nós espíritas, o que é o reino dos céus? É o universo, as estrelas, os planetas, todas as regiões de todas as galáxias, de todas as constelações, Porque Deus está presente em tudo. O sentido subjetivo disso significa paz interior,
tranquilidade de consciência, felicidade íntima, originados da perfeita compreensão das leis divinas. Alguns no planeta, alguns poucos, já conseguem alcançar o sentido subjetivo, da palavra. Mas a maioria de nós ainda tem dificuldade de alcançar tal entendimento. É verdade? Então, muitas vezes nós ainda estamos associados à falta de paz, à falta de tranquilidade de consciência, felicidade mínima, né? E a compreensão das leis divinas muito difusa, muito complicada, em que pese serem extremamente simples. Isso porque, na maioria das vezes, somos dirigidos pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Então, quando estamos enredados no nosso orgulho e na nossa vaidade, esquecemos completamente todo o resto. Tudo que existe de grande, de enorme, de universal nas galáxias, no universo, nós esquecemos para ficarmos olhando as coisas pequeninas que nos subtraem das grandezas que o Pai oferece como consequência da nossa evolução espiritual, né? Então, precisamos aguçar mais, né, a nossa percepção a respeito das várias moradas do Pai. A parábola ainda oferece um sentido principalmente relacionado aos tempos em que estamos vivendo atualmente. A fé é encontrada com muita dificuldade no coração. Nós ainda não conseguimos, na maioria das vezes, ter a certeza de que o Pai olha por nós. Ainda duvidamos que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, como Criador de todos nós, não conseguimos entender que Ele presta atenção na nossa vida, né? Então, nós diminuímos, nós reduzimos Deus ao nosso nível de consciência, que é a consciência da objetivação das coisas, né? Tentamos colocar Deus nos encaixes, nos moldes intelectuais da nossa vivência terrestre. Isso é o pior dos mundos, porque Deus é muito mais do que tudo isso, do que tudo que nós conseguimos observar. Mas Deus ainda está confiante em nós, dizendo: venha, venha para o meu reino, venha co-criar comigo. Né? Deus está dizendo todos os dias isso para nós. Sempre lembro a você, e quando nas palestras presenciais eu conversava com vocês, eu perguntava como é que Deus conversa conosco. Lembram disso? Repetindo, Deus conversa conosco através das pessoas, da natureza e dos eventos. E Deus não vai se colocar à nossa frente e dizer: eu sou o teu Deus, que desejas? Não será a pergunta que Deus fará para todos nós. Por quê? Porque Deus nos conhece na intimidade. Outro sentido da palavra está relacionada à lealdade, à sinceridade, à verdadeira afeição, o amor, a verdade, que andam obscurecidas nas almas. Hoje é muito mais fácil faltar com a lealdade, mentir, invadir a privacidade do companheiro, do irmão. É muito fácil para nós. Os meios de comunicação e as redes sociais nos permitem avassalar a vida das pessoas. Uma porque nós gostamos disso e outra porque as pessoas permitem
através das redes sociais, algumas coisas que ficariam normalmente somente na sua intimidade. E nós abrimos muitas coisas que não interessam aos outros, interessam à nossa evolução espiritual e não ao outro. Então, por que ficamos compartilhando? Ficamos caindo nessa enganação, nesse engodo das redes sociais, em que muito mais oferecemos faturamento, oferecemos venda para empresas do que realmente utilizamos em nosso benefício tais redes. Hoje em dia, quando você faz aniversário, quantas ligações telefônicas você recebe? Pare e pense. Nenhuma, né? Quantas mensagens você recebe? Milhares. Porque nós perdemos, paulatinamente, o sentido da relação, o sentido de estarmos próximos, o sentido de buscarmos o amor, o acolhimento, a proximidade. E buscamos o isolamento como verdadeiros e verdadeiras eremitas tecnológicos, né? Então, nos isolamos porque assim nos é confortável. Outro sentido está relacionado às discórdias, o ódio, que redundam em confusão. Continuando nas redes sociais, você já percebeu as grandes confusões que existem quando escrevemos algo em qualquer uma das redes sociais e até sermos entendidos vai ser um bom tempo gasto, em que as pessoas não conseguem entender ou não querem entender, e aí nós prolongamos, né? Prolongamos, até que a raiva e o ódio alcançam o nosso ser. E muitas vezes deixamos de amar o outro. Quer um exemplo? É só conversar sobre política. E nós nos engolfinhamos em posturas pessoais no nível político e acabamos perdendo amigos, parentes, às vezes pessoas de dentro de casa, porque queremos persistir naquilo que nós achamos que tem que ser. Ou então, quando nós tentamos vender um político como o ideal, como o melhor, como aquele que o outro lado, aquele que está do outro lado da rede social, deve votar, esquecendo que todos nós temos razão e consciência política. Até mesmo aqueles que dizem não gostam de política, porque esta é uma postura política. Então, não nos enganemos. Não queiramos vender uma imagem de ingenuidade, de abstenção, de isenção, mesmo porque, para nós espíritas, a consciência está na medida do conhecimento. A responsabilidade está na mesma medida da consciência. Então, se temos responsabilidade, precisamos apontar as coisas que estão erradas. Não enquanto palanque político, mas sim como orientação àqueles que necessitam de orientação. Então, quando nós voltamos à parábola da rede, nós estamos falando no fim do mundo velho, do mundo antigo, do mundo que execrava pessoas, que matava e dominava pessoas, num mundo em que nós nos escravizávamos ou escravizávamos o outro, num momento em que nós precisamos olhar pelos olhos do amor, da paz, da alegria, porque Deus não quer ver a gente triste, não. Cuidado com o termo, se Deus quiser. Deus quer. Sabe o que Deus quer?
a nossa alegria, o nosso bem, que nós estejamos sempre na busca da prática da caridade, do amor. Isso Deus quer. Mas Deus não está preocupado com o nosso dia a dia. Deus está na expectativa da nossa evolução espiritual para que consigamos ajudá-lo no processo do que eu já disse, cocriação dos mundos, das realidades, de outras plagas do universo. E quando digo isso, tomo como exemplo o livro Renúncia, em que a entidade espiritual estava atuando em outra constelação, num momento espiritual altamente evoluído, para retornar à Terra, para ajudar uma alma querida a evoluir. Mas essa companheira era um espírito que não tem sexo, mas uma companheira que estava na cocriação com o Pai. É disso que estou falando. Né? Uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo, a fase do amor, do crescimento espiritual. Não é o fim do mundo não existe. Não existe, nós somos espíritos imortais. É o fim dos costumes, com os seus usos, suas praxes, seu convencionalismo. Nós somos muito convencionais, né? Convenientes. Precisamos sair rapidamente desta conveniência. Né? A conveniência que nos acrisola, que nos prende a situações complicadíssimas da nossa história espiritual. Né? Então, tomemos muito cuidado. É um encerramento do ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo do alto o novo programa da vida. Lei suprema, que ministrada a todos, vem trazendo ao Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para se julgarem a si próprios, sob o manto de Jesus, de acordo com as suas obras. Isso significa, meus irmãos, que não é Deus que provoca os nossos sofrimentos. Ah, Deus me reservou uma sina nesta existência. Negativo. Precisamos parar com esse discurso. Nós espíritas precisamos parar com esse discurso. Deus me reservou um karma. Primeiro porque karma não é uma terminologia espírita. Né? Então, nós precisamos entender mais claramente aquilo que nós estamos dizendo. Né? Então, quando nós estamos no processo de modificação da nossa existência, nós estamos nos ligando a um novo programa de vida, a uma nova sintonia espiritual, em que nós estamos constantemente vibrando em amor, constantemente lembrando de Deus. Diga lá, você que está vendo este vídeo, quantas vezes por dia você lembra do Pai? Fez a conta aí? Pouquinho às vezes, né? Muitos companheiros pensam bastante. Mas nós, a maioria, pensamos muito pouco em Deus. Tá bom, então vamos deixar por conta de Jesus. Quantas vezes nós conversamos com Jesus? Pouquíssimas vezes. E isso me lembra a viagem de Eurípides Barçanufo, provocado pela espiritualidade amiga, até as altas vibrações de amor. E quando lá chega Eurípides Barçanufo, vê uma pessoa sentada
com a cabeça medianamente baixada. E quanto mais se aproxima, mais Eurípides percebe: é o Mestre Jesus que ali está. Mas ele se espanta porque o Mestre está com lágrimas caindo de seus olhos. Eurípides, preocupado: Mestre, choras por aqueles que sofrem no planeta? Jesus, com toda aquela mansidão, com todo aquele amor que lhe é característico, olha para Eurípides e responde: não. Não é por isso que estou chorando. É porque temos milhares de companheiros que sabem sua obrigação diante do seu próximo e não fazem, não praticam, não saem à luta para ter o bom combate. E daí fica uma lição para todos nós, em que nós não fazemos, não fizemos e não fazemos a obrigação que temos de colaborar na diminuição da dor do outro, na dor física e na dor espiritual. Então nós precisamos, na verdade, meus companheiros, prestar mais atenção na nossa história espiritual. Não acharmos que nós viemos aqui para batalhar por profissões que deem muito dinheiro, amealhar bens materiais, carrões último tipo de 1 milhão, 2 milhões de reais, 500 mil reais, sei lá. Não viemos para isso. Isso o que nos dá é quando nós nos engolfinhamos na materialidade, no corpo físico, e esquecemos os bons propósitos que fizemos antes de reencarnar. Esquecemos a longa fila que enfrentamos para poder reencarnarmos. E levados pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo, nós esquecemos. Esquecemos de Jesus, de Deus, dos propósitos da presente encarnação e nos refestelamos com as coisas materiais, que nada tem a ver com o nosso propósito reencarnatório. Às vezes as pessoas me perguntam: mas Amaury, eu nem tenho certeza direito qual é o meu propósito. Ah, é? Tá pronto? Então vou te falar. Lembre-se, a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. É quando os eventos da sua vida se repetem insistentemente e você percebe que não passou na prova. Este é o propósito da sua vida. Briga muito com as pessoas? Fica reclamando, murmurando a toda hora? Tem dissabores na família e não consegue dominar a família? Cuidado. Quando isso for repetitivo, aí está o seu propósito. Então preste atenção. Você não, todos nós, né? Quando eu falo assim, me parece que eu estou fora do grupo, né? Dos que erram. Estamos juntos. Estamos na mesma toada espiritual. Voltando à parábola, quem são os anjos que ela fala? São os espíritos superiores, os amigos espirituais, nossos mentores espirituais, aqueles que não reencarnaram junto conosco, mas que estão no lado espiritual torcendo por nós. Não se julgue por esta palavra seja para os outros, para o fulano, para o cicrano, para o Amaury, para o Marlon, que não os espíritas ou os crentes no espiritismo. Ah, mas eu acredito no espiritismo.
Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito no Espiritismo. Essa conversa comigo não cola. Eu tenho certeza do Espiritismo. Eu tenho certeza da existência da alma, do espírito após a morte, da comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, na existência de Deus. Eu tenho certeza. Esse negócio de acredito é para quem está começando. E só fica no acredito quem não estuda. Lembre-se, doutrina espírita é estudo. Mas eu já sei tudo. Aliás, lá no grupo mediúnico, eu sei de tudo. Não preciso mais estudar. Estou aqui há 40 anos. Ah, é? Cuidado, meu irmão. Cuidado. Talvez a obsessão seja um processo cristalizado contigo. Cuidado. Falo isso fraternalmente, amorosamente, para que você olhe a sua trajetória de outra maneira. Mas eu faço palestra há 20 anos. Não preciso ficar mais estudando o Livro dos Espíritos. Gente, nós na nossa casa, no Centro Espírita Amparo dos Humildes, nós estamos fazendo leitura conjunta para ver se a gente soma entendimentos e aprende mais. Negativo. Espiritismo não tem sacerdotes. Espiritismo não tem bispo. Não tem padre. Não tem quem sabe mais, quem sabe menos. O Espiritismo busca aqueles que querem sua transformação moral. O Espiritismo não busca ovelhas. Sabia disso? Ah, mas então o centro vai fechar. Vai fechar. Vai. Não é? Mas não estamos à cata de seguidores. Não. Estamos prontos para ajudar aqueles que desejam ser ajudados. Seguindo lá na parábola, né, que é o nosso tema de hoje. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Mas eu já estudei tudo. Ok. Está praticando? Está fazendo? Está aceitando os convites que os companheiros, os nossos confrades do Centro Espírita estão fazendo para participar da sopa? Do levantamento de recursos para casa mediante a confecção de alimentos, de almoço, galinhada, macarronada, sopa. E aí, você está lá? Está ajudando? Está se mexendo? Né? Precisa, gente. Está na hora. Está na hora. Não há o que esperar. Alguns cálculos muito grosseiros que fizemos na nossa casa há um tempo atrás. Entendemos que leva-se de 50 a 200 anos para reencarnar na mesma configuração familiar de hoje. E você sabe que os companheiros que estão na nossa casa hoje são aqueles que precisam estar conosco. Quer gostemos, quer não gostemos dessas pessoas. Se for uma composição familiar feliz, que bom. E se não for? A parábola da rede é para os que conhecem o amor e não têm amor. Os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam. Os que clamam por indulgência e não são indulgentes. Os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. Todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter cotação dos bons, dos humildes,
dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido companheiro Caibar Schutel, batalhador do Espiritismo na cidade de Matão, no estado de São Paulo, verdadeiro arauto do Espiritismo no Brasil, fala: entende-se por escolhido aquele que, pela vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo. Não obstante, Periclita ainda pode cair, donde a advertência do apóstolo Paulo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Não é? Então, todo o cuidado, toda a atenção na presente encarnação é fundamental. E para os companheiros desencarnados que estão ouvindo esta conversa, vale o mesmo. É a mesma coisa. Porque todos sabemos que desencarnar não significa santificar. Muito pelo contrário. É quando nos defrontamos com a lei natural e fazemos o juízo que não é final. É o juízo da nossa própria consciência. Não haverão espíritos que vêm nos julgar. Nem Jesus julgou a mulher adúltera. Imagine se os espíritos estariam dispostos a nos julgar. Não é? Então, vamos lembrar da importância da presente existência. Vamos lembrar da retidão de pensamentos. Vamos lembrar do objetivo que temos nessa vida. Estamos sofrendo? Estamos sendo corajosos no sofrimento ou covardes? Estamos tendo a clareza que este sofrimento é uma prova ou uma expiação? Ou simplesmente estamos encarando como a dor no coração que ela teria que passar obrigatoriamente porque não merecemos ela? Como se fôssemos espíritos evoluídos, o que sabemos que não somos ainda. Né? Então, lembremos da importância de utilizarmos bem o nosso tempo. Você já leu o livro Voltei, do irmão Jacó? O irmão Jacó era presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro quando desencarnou. E ao ser recebido pela espiritualidade, os espíritos lamentaram a falha dele. E ele é um homem muito ativo no espiritismo. Aí ele estranhou e disse: falha? Mas eu dediquei a minha vida ao espiritismo. Aí os companheiros dizem: não tanto quanto deveria. Que isso fique bem claro em nossos corações, para que nós tenhamos a certeza de que ainda não estamos fazendo o que poderíamos fazer. Ainda não entregamos o nosso coração ao nosso próximo. Ainda não abdicamos da nossa vaidade e do nosso orgulho para exercitarmos a humildade frente àquele que necessita. Meus irmãos, é sempre bom conversar com os companheiros do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É uma alegria. E aqui nós vamos ficando com um recadinho da importância de estarmos sintonizados na nossa existência, na importância dela e no quanto Deus nos ama profundamente. Desejamos a você uma boa semana, com muita paz e harmonia interior. Muita paz. A nossa gratidão
ao nosso querido irmão Amauri, pela ajuda nos trabalhos e por esse belíssimo trabalho de divulgação da doutrina. Muito obrigado, meu irmão. Nós estamos agora passando para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje, que é o passe e a fluidificação das águas. E para tanto, nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão Kleber. É com você, Kleber. Muito boa noite, meus irmãos. Então vamos nos preparar para o passe magnético curador. O momento do passe é um momento ímpar na reunião da casa espírita. É o momento da troca de energia do plano espiritual para o plano material através da mediação do médium. O médium é justamente um mediador. Os espíritos superiores é quem fazem todo o trabalho de magnetização. Então, é preciso que quem vai receber também se prepare. Prepare o seu interior, mantenha-se em oração, pode pedir e ser um agente multiplicador deste passe para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que você está pedindo. Peça aquilo que você está necessitando com a sua fé, que há de receber com o merecimento necessário. Se não receber o alívio, recebe a força para enfrentar a provação. Então o passe depende tanto de quem ministra quanto de quem recebe. Você também que vai colocar o seu copo d'água, já está com o seu copo d'água aí para ser fluidificada, também participe de todo o processo para que o seu corpo esteja preparado, o seu ambiente esteja preparado, a água esteja preparada para a carga magnética de fluidos curadores chegar e ter a penetração ideal onde necessita. Então você precisa se preparar. Fechemos os nossos olhos então. Senhor Jesus, vós que transformais a água em vinho nas bodas de Canaã, transforme nesse momento os nossos fluidos em fluidos magnéticos curadores. De mim nada tenho a dar a não ser a boa vontade, mas me ofereço aos bons espíritos para que façam de mim um instrumento da sua paz e caridade, e que derramem sobre cada irmão lembrado, sobre cada irmão que neste momento está participando deste ato, recebendo esse passe magnético curador, cargas de fluidos magnéticos curadores, capazes de sanar males morais, materiais, emocionais, espirituais, que cada um receba de acordo com o seu merecimento esse tratamento. Que o diretor espiritual da casa, Eurípides Barçanufo, médium de tantas e tantas facetas, que tanto e tanto bem fez à humanidade na sua encarnação, possa comandar esse passe magnético curador ao lado do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e transformem também em remédio as águas colocadas nos copos para serem magnetizadas, remédios para os males morais, materiais e espirituais. Nós te pedimos também aos espíritos consoladores, a seu Eurípides Barçanufo, ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a Jesus, que possa fazer o passe magnético curador nos hospitais, prontos socorros, entre os irmãos que estão privados de liberdade, naqueles que estão desesperados, nos lares em desequilíbrio. Leve a luz, leve a paz a todos eles, que todos recebam, Senhor, o passe magnético curador em nome de Jesus, e que assim seja. O nosso muito obrigado ao nosso querido irmão Kleber, que tanto trabalho tem feito em prol da doutrina. Muito obrigado, meu irmão. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Agradecidos pela presença da espiritualidade amiga, que com certeza se fez presente na nossa reunião. Agradecido a Jesus, a Deus e a todos os irmãos que sempre têm colaborado com as nossas reuniões. E nós vamos, nesse instante, fazer a prece final.
Pai querido, Pai amado, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecidos a Ti, Senhor, por essas oportunidades benditas de aprendizado que sempre nós estamos tendo, por esses incentivos à prática do amor, à prática da caridade, à prática do perdão. Ah, Senhor, quizá possamos todos nós colocarmos todo o nosso esforço para nos tornarmos criaturas melhores no dia de amanhã. Agradecidos a Ti, Senhor, à espiritualidade amiga, a Jesus, ao nosso querido mentor Eurípides Barçanufo. Nós, em Teu nome, Senhor, queremos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana, na paz de Jesus.